Vamos falar um pouquinho sobre a autocitação. Você sabe muito bem que a autocitação é uma ferramenta que ela pode ser usada para driblar alguns índices. Isso pode ser usado para driblar o fator de impacto, eventualmente índice H, enfim, né? São coisas que podem driblar. Mas né, nós temos que tomar cuidado na hora de analisar a autocitação, porque há autocitação que é genuína, o autor se cita, ou a própria revista, né? Na própria revista existem citações dela própria, mas é genuíno, ou seja, aquela informação é necessária. Se a informação é necessária, vai citar quem? Vai citar outro que não tem aquela informação? Então a informação ela é genuína. O problema da autocitação é quando entram as burlas, né? As pessoas citam quando não precisa citar. O autor cita só os seus trabalhos e esquecem que tem outros fazendo, e às vezes até com um nível melhor que o dele. Então, esse é o problema da autocitação. Nesse sentido, quando a gente procura corrigir alguns índices de avaliação, algumas formas de avaliação, né, excluindo as autocitações, nós também caímos no erro. Então, veja, quando ficam todas as autocitações, embute-se aí um erro, porque tem muita gente burlando isso. Por outro lado, quando você simplesmente exclui a autocitação, você não sabe quantas genuínas e quantas não genuínas você excluiu. De forma que também é uma atitude errada, ou seja, não se corrige um erro com outro erro. Não é? Nós não temos ainda uma fórmula para resolver essa questão, que é muito complexa, mas o que se vê nas revistas é que, em termos de revista especificamente, não de pesquisador, é que o excesso de autocitações é que é o problema, e isso é quantificado diretamente. No nosso caso também, né, de pesquisador. Eu conheço um pesquisador, por exemplo, um canadense, onde ele tem mais de 9.000 citações, e das quais ele incluiu como autocitação, se você for fazer as contas, dá alguma coisa entre 2,5% e 3%. Então é sinal que tem qualidade nisso. Por outro lado, a gente conhece pesquisadores que, né, quase 80% das citações que ele tem são autocitações. Então, os abusos, fica fácil de detectar que deve ter alguma coisa errada ali. Lógico que uma análise de conteúdo é necessária em todos os casos, né? No caso das revistas, a mesma coisa. Quando as revistas têm 70%, 80%, 60% de autocitações, tem problema, né, muito certamente. Há revistas que têm menos que 5% de autocitações. Então, é importante observar que a autocitação não é simplesmente tira ou põe. Tem que analisar o que está acontecendo, tem que analisar o percentual, mas tem que ser colocado na balança. Não é? Se você pegar duas revistas com fator de impacto, uma com fator de impacto 2, outra com fator de impacto 2, iguais, portanto, só que uma tem 70% de autocitações, outra tem 10%. Devem ser coisas diferentes. Né? É um reconhecimento externo. A autocitação ela implica um reconhecimento do próprio indivíduo. Ele se reconhece como algo importante. Deve ter sua relevância, mas talvez não seja exatamente aquela que se espera para se avaliar a atividade de um cientista. A autocitação, então, ela tem que ser vista ponderando-se dessa forma. Tem trabalhos, né, mostrando que o grande problema da autocitação está relacionado com as revistas de fator de impacto mais baixo, tá? Onde o volume da autocitação é muito maior, mais baixo eu diria na faixa de entre 0 e 5 de fator de impacto, e também o maior número de revistas, né, não usa tanto a questão da autocitação para sobrevivência. Então eu acho que nós temos que repensar, e as nossas revistas e os nossos pesquisadores, se querem crescer, né, cientificamente, temos que aprender a seguir o caminho certo. Eu acho que isso é o que todo mundo quer, eu acho que né, só estou frisando um ponto, mas entenda, o mais gostoso na atividade científica é você ser reconhecido, e de preferência por pessoas que não te conhecem, pessoas que conheceram o seu trabalho, não sabem se você é homem, se é mulher, se você é loiro, se é moreno, né? E que resolveram citar os seus trabalhos, enfim, se apoiar nos seus trabalhos. Isso é o maior reconhecimento de qualquer cientista. Então veja, a atividade de avaliação ela também passa por uma visão muito similar com o que se passa dentro da atividade, da essência da atividade de fazer ciência. Tá? Então você sabe o que é ser cientista, sabe o que o cientista quer na vida dele. A atividade de avaliação tem que ponderar essas coisas. Podemos até enganar alguns índices, mas uma coisa é certa:
você não vai se enganar. Se você estiver conseguindo se enganar, então o problema é mais sério. Aí é um problema que a ciência não vai resolver tão facilmente.